Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of your hand. Bem-vindo de volta, meu filho. Aqui é o seu lugar. Salve nerds em geeks! Eu sou o Thiago Moura, TM, e não existe missa da meia-noite. O termo correto é missa do galo. É verdade. Eu sou a Bia Amêndola, e se tem uma lição que você vai tirar depois de ver missa da meia-noite é cuidado para não comprar gato por lebre. É misterioso. Fala galera, eu sou Igor Leão e se tem uma coisa que combina é vampiro com padre. É isso aí, pessoal. Espero que estejam de boas e sejam muito bem-vindos ao podcast do Papo Nerd, episódio número 66. Neste mês temático de Halloween, decidimos conversar sobre Midnight Mass, ou Missa da Meia-Noite, o mais novo terror /drama /ficção sobrenatural da Netflix, criado por ninguém menos que Mike Flanagan, que já vem aí de grandes produções como A Maldição da Mansão Rio e A Maldição da Mansão Bly, não é, Igor? É isso aí, Thiago. Missa da Meia-Noite chegou, estreando no dia 24 de setembro, né? E entrando logo no top 10. Por conta da sua abordagem única, né? Para contar uma história utilizando do terror para falar sobre religião, filosofia e em seus 7 episódios, né? Isso aí. Corte rápido. E para você que é novo por aqui, saiba que pode ouvir o Papo Nerd no Spotify, no Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive em nosso canal no YouTube. Então, corra lá, se inscreva e aproveite também para seguir as nossas redes sociais e interagir conosco no Papo Nerd Oficial. E não saia daí, porque a gente volta já já, logo depois do nosso Mural! Muito bem, Thiago. Lembrando que IJ Livreiro é o patrocinador do mural do Papo Nerd. Então aproveitem e visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas, a preços bem acessíveis. Além da venda, o sebo virtual também faz a troca ou compra de livros usados. O pagamento pode ser feito através do PagSeguro, boleto bancário, depósito bancário ou ainda à vista, para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar. Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Código Kid Itaperuna e Gestão ProMais. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia. A Gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações. A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Avaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18 horas. E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom Papo Nerd para conseguir 15% de desconto na escolha do seu curso.
Aproveite para seguir os perfis lá no Instagram, códigokid.itaperuna e Gestão Promais, e pegar as dicas e conteúdos postados diariamente. Medieval Burger. A Medieval Burger está sempre pronta para a batalha, com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região. Verdade! Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Boechat, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h30. Você pode fazer o pedido e retirar na loja ou optar pelo delivery com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$12. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio deles. Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o burguês do mês e toda semana tem a quarta medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger. Elite Dogs Gourmet. A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar. Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus. Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$9, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp 22997877948 ou ainda clicando na bio deles. Para acompanhar todas as promoções da semana, é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita. KNN Idiomas. A KNN Idiomas garante sua fluência em 2 anos de curso, com alunos a partir de 4 anos de idade em inglês, espanhol, francês e alemão. Para quem é de Itaperuna, a sede fica próxima da garagem Santa Lúcia, no bairro Aeroporto. Lembrando que as aulas presenciais estão liberadas para todas as idades e respeitando todas as normas de segurança da prefeitura. E para quem não é de Itaperuna, tem as aulas no modo ao vivo, com métodos exclusivos para quem fala português e com foco em conversação. Assim também como preparatório de interpretação de texto para concursos vestibulares e exame internacional. Garanta logo a sua vaga pelo WhatsApp 22999469555 ou ainda clicando na bio deles lá no Instagram KNN Itaperuna. E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, entre em contato conosco pelas redes sociais @Papo Nerd Oficial ou enviando um e-mail para papointernerd@gmail.com. Mande uma mensagem e vamos conversar. E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoie-se. Olha só, Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí, e a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de R$1. Olha só que legal. Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil, né? Para você que já nos acompanha, né? Podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de produzir conteúdo de qualidade para você.
Atenção! Este episódio contém spoilers, então ouça por sua conta em risco. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Eu sei que você sofreu. Como que aconteceu? Como que eu fiz? Ryan, como que você fez? Em Missa da Meia-Noite, a trama acompanha a chegada de um jovem e muito carismático sacerdote. Sua presença acaba trazendo uma série de milagres, entre aspas, e mistérios para o local, a uma cidade localizada em uma ilha isolada, a Ilha Crockett, que conta com muitas pessoas que estão desesperadas por fé. É isso aí, pessoal. Então, começamos aqui com a nossa rodada inicial, dizendo o que achamos aí, de uma forma geral, sobre Missa da Meia-Noite. Bom, eu adorei Missa da Meia-Noite, eu fiquei muito fascinada com a minissérie. Eu gosto muito de como ela usa, né, o horror para fazer aí uma investigação sobre a fé e, né, como a fé pode trazer coisas lindas, mas também pode revelar, né, o pior do ser humano, que a gente vê muito, né, nessa ilhazinha. Eu gostei muito, achei que a minissérie é muito bem conduzida, as atuações são boas, principalmente, né, do Hamish Linklater como o Padre Paul. Ele está simplesmente fenomenal. E a minissérie, ela tem um ritmo mais lento, mas ela me envolveu muito. E eu achei muito interessantes todas as discussões que ela foi propondo e também a forma como a história em si foi se desenrolando, né? Porque a trama vai progredindo e você vê que o negócio não vai ficar mais fácil, né? Que a situação só vai piorando, piorando e chega no momento que eu achei até surpreendente a forma como ele optou por concluir a história. Eu gostei bastante. Eu também gostei da série, né? Eu admito que, assim, de cara, né, nos primeiros episódios, eu não me senti muito atraído, não, pela temática da série. Achei que seria mais uma sériezinha boba, né? Também não achei que era um terror, né? Mas mais um horror e um suspense, né? Um drama, assim, com suspense. Mas eu gostei da série, não conheci os atores, porque eu não assisti as outras obras, né, desse diretor, então eu não conhecia, mas foi interessante. A premissa da série é muito, muito legal, porque, de uma certa forma, né, se você for buscar as lendas de vampiros, estão muito ligados ao cristianismo, à Igreja Católica, né? Eu acho que deu certo o ambiente, né, uma ilha isolada, não isolada completamente, mas uma ilha isolada com poucos moradores, onde facilita, né, a trama e todo o objetivo ali do padre, né, e dos demais fiéis que acabam concordando com as ações dele. Mas é muito legal, foi uma história bem interessante, eu gostei da premissa, gostei de tudo que o autor propõe, né, na obra, e acho assim, que dá bastante debate, né, tem muita coisa que dá para conversar sobre essa série. Pequeno, né, 7 episódios, mas foi o suficiente. Eu gostei. Achei, assim, que a gente pode dizer que ela não é perfeita, mas tá redondinha dentro do que se propõe. Muito bom. Tô com vocês. Também gostei muito da série. Inclusive, assim que eu tomei uns sustos com ela logo no começo, assim, eu já tive que mandar um direct pra Bia lá. Eu falei, que série bizarra. Porque eu não tenho muito costume de assistir essas coisas desse gênero de terror, né? Eu assisto bastante suspense, mas terror, horror, né? Não é muito a minha praia. Mas esse mês, né, eu acabei dando uma oportunidade aí e posso dizer que gostei bastante dessa série, né? A gente tá vindo aí, ela é a terceira desse diretor, né? Que ele vem de trabalhos isolados, e eu gostei tanto que eu fui assistir as outras, né? A Hill House, já até assisti já, e gostei bastante também. Mas essa Missa da Meia-Noite, assim como vocês colocaram aí, ela tem uma forma diferente de contar a história, né?
ela parece um pouco lenta em alguns momentos, mas eu acho que esses monólogos ali dentro da trama, eles casam muito bem com a forma que o diretor quer contar a história. Às vezes vai escambando mais ali para filosofia, né? Às vezes pega muito dentro da religião, porque ele usa, às vezes, versículos mesmo da Bíblia. Eu acho que os nomes dos 7 episódios são livros da Bíblia. Isso é muito interessante. Então, eu gostei disso, dele usar esse sobrenatural, esse horror, para poder fazer críticas aí à religião, né? Um tipo de devoção cega, talvez, alguma coisa assim. E você vê que é uma história realmente redondinha, fechadinha ali, com o padre e aqueles fiéis ali naquela localidade. A gente tem uma história também do Riley, que vai chegando ali também. São eventos, né, diferentes, mas que eles acabam convergindo num determinado momento, né, que é a chegada do Riley na ilha de volta e a chegada desse novo padre Paul ali. E aí tudo começa a acontecer ali. Então, realmente, muito, muito boa para início de conversa aí. Bom dia. Eu sei que eu não sou quem esperavam ver, mas saibam que eu estou aqui para ajudar e estou ansioso para conhecer vocês. Agora eu quero saber a respeito dos personagens, né? A gente viu que é uma série, é uma minissérie e temos poucos personagens ali de destaque, porém cada um tem uma história com um background muito, assim, com uma bagagem enorme para você trazer e contar ali e interagir com todos eles ali para que a trama funcione de uma forma adequada. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam assim, dos personagens e se querem destacar um especial, por exemplo, igual a Bia citou aí, o Padre Paul, realmente o cara teve um destaque enorme, né? Falem para mim aí. Que eu achei que todos os personagens foram muito bem construídos. Eu achei que o Mike Flanagan amarrou muito bem. Eu gostei o Riley, né? Ele vem todo perturbado, né? Porque ele vem com aquele peso de ter cometido um crime no passado, um acidente que matou a vida da menina. E ele encontra a Erin, que também vem de um passado atribulado, né? Que ela tinha uma mãe abusiva, fugiu da ilha, aí ela volta grávida também, tentando recomeçar a vida. E os dois foram recomeçar a vida num lugar que é longe de tudo, né? Eu acho isso muito simbólico até, porque eles têm as famílias, né? Assim, as redes de apoio já conhecidas deles, mas eles estão isolados do resto do mundo, né? Que em tese seria um lugar propício mesmo para eles recomeçarem, deixarem tudo para trás. Eu gostei de como a série foi apresentando o relacionamento deles, as trocas entre eles, como eles iam, né, se ajudando e se entendendo. Mas o Padre Paul também, né? Acho que a atuação do Hamish Linklater é muito carismática. Você fica pensando, nossa, gente, eu acho que eu também, né? Nesse homem, acho que eu também acreditaria, né? Você fica, nossa, porque ele é muito... Né, ele fala assim com uma propriedade, com uma energia. Você fala, nossa, realmente, tipo, ele tem um carisma, né, que é dele. E eu queria destacar, aí é de um lado negativo, mas para a atriz é bom, a Bev, né? Ela não tem uma função ali, né? Ela fica cuidando da vida dos outros, basicamente, na cidade. Mas também acho que a atriz fez um trabalho excelente, porque toda hora que ela aparecia, eu falava, meu Deus, como eu odeio essa mulher. Como pode uma pessoa ser tão equivocada? Mas eu gostei muito. Os personagens, eu achei que eles foram muito bem amarradinhos nesse sentido. Eu gostei bastante. E você, Igor? Alguém que você gostou mais? Cara, assim, eu gostei bastante. Assim, personagens que eu gostei muito de ver em cena para todo o desenvolvimento da trama é tanto o padre, né, quanto a Bev. Eu acho que ela foi crucial para toda a história, né? Porque ela é uma personagem assim, que causa o conflito.
né? Sim. Nem tanto o padre, ela é a mediadora entre o padre e o povo, né? E toda essa devoção que ela tem ao padre, né, à religião, isso faz com que ela fique cega, né, perante o que está acontecendo, porque ela é a primeira a perceber, né, tudo isso, né? Então ela acaba permitindo que tudo aconteça. Então eu gostei muito dela, da atriz. Assim, os outros personagens, né, o Riley, né, é isso mesmo, né? Riley. Eu achei que ele seria, assim, o personagem principal da trama, né? Mas eu percebi que os outros personagens, eles não são aprofundados, assim, com relação assim, a ter flashbacks, a não ser ele, que a gente vê o início, né? O que aconteceu, né? Com a morte da menina, ele sendo preso. Mas os outros, a gente só ouve falar, né, sobre o passado. A menina que era cadeirante, como que aconteceu. Você não vê a cena, você não vê nenhum aprofundamento nisso, embora as cenas que vão explicando isso tudo sejam profundas, né? Quando o Riley está com a menina lá falando sobre morte, contando, eles, né, meio que numa sessão de terapia um com o outro, é muito poético, né? A forma como eles conversam, como eles expõem a morte, a vida, os problemas dele. Isso é muito bonito, muito lindo, eu gostei. O prefeito, né? Os outros personagens, eles são assim, não que eles não são importantes, eles não têm um aprofundamento dentro da trama, mas eles são essenciais para que tudo ocorra. Então eu gostei porque, na verdade, você vê a série toda como um conto, onde muita coisa não é necessária, muita informação não é necessária, mas as informações que nós precisamos para compreender a história estão ali. Então os personagens acabam se encaixando, cada um no seu papel, embora uns tenham mais tempo em cena e outros não, né? Mas acaba que eles trabalham a favor do roteiro e fica muito perfeito, muito bom. Eu gostei realmente. Mas o padre e a Bev, eles são excelentes, cara. Que interpretação. O padre, ele é muito convincente, sabe, naquilo que ele fala. E ela, primeiro que chega a ser até invejável como que ela conhece a Bíblia, né? Os textos bíblicos. Isso é bonito, embora a interpretação dela seja errada, né? Ou seja, totalmente equivocada. Mas esses dois personagens são assim, os que eu mais gostei mesmo, né? Mas todos se encaixam perfeitamente dentro da trama e é bem legal. E a conversa entre Riley e a moça lá, que eu esqueci o nome também, a conversa deles é um momento muito bonito, né? Muito, muito lírico, né? Muito poético. Realmente eu gostei da série, muito boa. E eu vou tocar nesse ponto aí que você falou, que esse diálogo deles aí é meio que um monólogo de cada um ali, mas dentro da conversa, cara, isso casa tão bem, porque ela tem uma visão, assim, de pós-morte muito religiosa. E aí ele vem com uma visão, né, que ele já está bem amargurado, angustiado já por tudo que aconteceu com ele. Ele tem uma visão mais cética e racional do pós-morte. Então, esse casamento das ideias deles ali é muito legal de você acompanhar. Eu vi pela internet muita gente falando que, poxa, os diálogos são muito lentos, tal, mas não, cara, eu acho que se você olhar assim, né, com um olhar um pouco mais contemplativo, você pode entender qual a mensagem que quer ser passada em determinados pontos, né, assim como esse em específico ali. Então, realmente, um dos momentos que eu mais gostei da série foi esse diálogo entre eles aí. E os personagens também, vocês colocaram muito bem, a Bev e o Padre Paul, que a gente acaba descobrindo que ele também é o Monsenhor, também depois, são cruciais e entregaram muito bem a atuação. Assim, são personagens fenomenais ali. Mas um que eu quero destacar aqui é o xerife Hassan. Cara, aquele cara é sensacional. Eu gostei muito. Eu não assisti a Mansão Bly ainda, mas a Mansão Hill, ele toca muito mais em dramas familiares, em terror. E aí agora, na Missa da Meia-Noite, ele fala de religião e ele traz também um muçulmano para poder dar a visão dele ali. Então tem pontos importantes ali que ele colabora muito com o diálogo, o conhecimento e trazendo ali a fé dele. E você vê o contraste ali. Nesse momento, o diretor até usa para poder fazer uma crítica também a essa questão toda de preconceito com a religião toda. E a Bev, ela se encaixa
perfeitamente nisso, porque a religião dela que é a que serve, a do outro não serve. Então, em alguns momentos, ela chama até o cara de terrorista, olha só. Isso torna a série legal, porque você imagina, é uma ilha com poucos habitantes, você imagina que não tenha tanto conflito, fofoca, né? Uma coisa assim, eles vivem basicamente em paz. Mas ele, na verdade, está retratando toda uma sociedade. Você tem o muçulmano, você tem o religioso, você tem o cara que é ex-presidiário, que está voltando para casa, você tem a menina que foi viver a vida dela e voltou grávida, você tem a médica que aparentemente é homossexual, né? Então, assim, são pessoas que representam, né, grupos e minorias que estão lutando pelos seus direitos na sociedade, que estão ali envolvidos justamente nessa trama onde a religião é o ponto alto que vai determinar o que cada um tem que fazer, né? Então, eu achei isso muito legal, que tem a representatividade, né? Tem o negro, né? Com a menina cadeirante e a mãe dela. O restante da população só preenche, né, o quadro ali da história, mas o bêbado, né? Como é o velho. Então, assim, você tem representação de vários grupos sociais ali dentro, né, para contar a história. E a religião, né, é o que vai determinar ali todo o desenvolvimento de cada um, o que cada um acredita, como o Riley era cético, era meio ateu, não acreditava muito, tinha desistido de Deus, né? A outra que foi ter a experiência dela lá fora e voltou e acabou aceitando a própria religião da mãe, né? E indo para a igreja. Então, assim, o filho do delegado, né? Então, isso é legal, porque vai gerar discussões. E isso é interessante na obra. Apresentar essas questões para que a gente aqui possa debater, né? Possa questionar, refletir sobre isso. Então, isso eu achei legal, porque tem essas representações, não são só os beatos e os não religiosos, né? Não são só dois grupos, são vários grupos representados ali dentro. Isso é legal. Até para complementar, é legal porque ele também dá um contexto, né, da ilha em momentos breves. Ele fala, a gente teve um problema, né, teve um vazamento de óleo que acabou com os peixes, então a gente sabe que é uma comunidade em crise. Quando a médica está falando com os pais, né, da Lisa, depois que ela voltou a andar, os pais falam, né, apesar dele ser o prefeito, ele fala que ele está endividado. E os Estados Unidos têm um problema muito sério, né? Porque lá não tem um SUS, você não consegue se tratar sem gastar muito dinheiro. Então você vê que é uma comunidade que é afligida também por outros problemas, né? E tudo isso acho que vai compondo, né, um terreno que também se relaciona muito, né, com as questões da fé. Porque se essas pessoas não têm para quem recorrer, onde que elas vão se firmar, né? Em que elas vão confiar? Eu acho que é uma discussão muito interessante também que abre a série. Sim, ao ponto de tanto ele como prefeito e outras pessoas perceberem que há algo errado nesses milagres, né? Mas por conta de desejarem o milagre, né, no caso, né, e não terem condição de ter uma outra solução, eles acabam aceitando, né? É tão legal que isso vai muito de encontro à questão dos capítulos serem nome de livros e em cada capítulo eles citarem, né, os textos referentes ao livro, né? E quando eles chegam no episódio que é o Provérbios, eles tratam justamente do texto que fala que os homens são como sanguessugas, né? Casa com a questão do vampirismo dentro da série, mas casa muito com a questão do eu quero, o desejo, eu preciso conseguir, e independente se está vindo de forma errada, independente da consequência, desde que eu tenha o meu desejo realizado, né? Poxa, a médica fala, vamos levar ela para o continente, vamos fazer um teste, né, que a ciência possa responder, né, até mesmo para confirmar se é um milagre, por exemplo. Mas ele não, né? Porque pode ser que nesse meio tempo ele perca o que ele ganhou, né? Que foi a recuperação da filha, né? E se você for olhar os outros personagens que acabam se envolvendo com isso, também acabam recebendo algo em troca, né? Então é a questão da sanguessuga, né? Que tem 2 filhas, Dadá. Então eu achei interessante essa correlação com os textos bíblicos e com os livros, né, da Bíblia.
É um ponto alto que isso parece que enriquece mais a obra, porque além deles simplesmente tocarem nos textos, né, e fazerem referência ao título, que é o nome do episódio, eles tratam de questões dentro daquele episódio que estão intrinsecamente ligados ao nome do livro, né, e às coisas, né, que estão nas escrituras, né? Então, eu acho que isso aí foi um ponto alto e parece que foi bem acertado, não é? Eu sou um cara bem racional. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Nós estamos vivendo num tempo de milagres. Agora, eu quero saber de vocês a respeito da história e da trama, porque a gente vê que várias histórias que envolvem a Igreja Católica, catolicismo, estão mais ligadas a demônios, né? Porém, essa em específico, ele usou um vampiro, a gente depois acaba descobrindo que é um vampiro. Então, eu posso dizer que foi diferente e ficou muito bem, porque eu mesmo fui enganado. Porque outra coisa também que eu gostei na série foram essas viradas. E tem algumas viradas ali que surpreendem bastante a gente. Eu, por exemplo, quando aquele cara chegou e tinha alguém batendo dentro de uma arca lá, eu falei, caraca, esse cara sequestrou o Monsenhor e tá ali se passando por padre para poder, sei lá, surrupiar aqueles fiéis ali de alguma forma. Mas não, o cara trouxe realmente um vampiro dentro da arca ali, cara. Então, assim, eu tenho até uma crítica a fazer a respeito disso, mas depois a gente vai tocar nesse ponto aí. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, assim, da história e da trama, né? Porque, sendo, assim como já foi falado, sendo uma ilha pequena, um local, assim, propício para que se desencadeie ali sei lá, como se fosse uma espécie até de vírus ali, né? Porque tá todo mundo muito, de certa forma, íntimo ali, muito próximo, e as coisas que acontecem parece que é como se fosse um rastilho de pólvora, né? Alastra muito rápido. Nossa, Thiago, que nem você, eu me surpreendi muito, porque eu fui assistir, eu não sabia nada, eu sabia que era uma série meio de terror, mas eu nem imaginava que ia ter um vampiro no meio. Eu pensei que nem você, o cara tá dando golpe, sei lá, vai começar a matar umas pessoas. Eu achei que era uma história assim. Só aí, tipo, quando tem no terceiro episódio, né, que ele explica as coisas, eu fiquei chocada. Mas faz todo sentido, né, porque acho que o episódio anterior, o segundo, se eu não me engano, termina com a Bev olhando para um quadro que a gente não sabe o que é, e você fica, mas o que ela tá olhando, né? Aí, eu achei, inclusive, uma decisão bem inteligente dele de explicar isso no terceiro episódio e não ficar esperando até o sexto, por exemplo. Porque eu acho que faz muito mais sentido, acho que acrescenta muito mais a trama você já assistir sabendo que, sim, o padre é o Monsenhor e ele não só, né, trouxe o vampiro, como ele conseguiu convencer ali pessoas a irem acobertando ele, auxiliando ele. E acho que dá muito para pensar, porque até por isso que eu falei do gato por lebre no começo. Gente, ele viu um vampiro, ele achou que era um anjo. Isso não é uma metáfora que o Flanagan faz que não é nem um pouco sutil, né? Gente, aí você fica, mano, mas como que o homem... Tudo bem, né? Ele estava desesperado, né? Estava confuso, mas... Gente, ele achou que a criatura matou ele e depois ressuscitou. Acho que não é um anjo, né? Acho que não é uma coisa assim divina, uma coisa celestial. E aí, não contente, ele foi levar isso para a ilha, achando que ele ia salvar as outras pessoas. Aí, acho que a série faz, né? Reforça o ponto dela de que a fé... se ela for mal direcionada, ela pode ser muito danosa, né? Porque olha o que ele fez, né? No final, ele conseguiu matar toda a ilha, praticamente, incluindo as pessoas que ele amava.
A parte do vampiro em si não é uma metáfora muito sutil, mas é real. E eu acho que passa o recado de uma forma muito eficiente, né? É cuidado também em quem você confia, né? Em quem você ouve, as interpretações que você faz. E ele reforça esse ponto também em muitos momentos, né? Com a própria Bev, aquela cena em que os pais estão na escola, né? Porque o xerife Hassan vai falar da questão dela ter saído distribuindo bíblias, né, para todas as crianças. Ele faz pontos muito pertinentes, né? Absolutamente respeitosos, e ela distorce aquilo de uma forma, e do lado tem a Eren. Mas não foi isso que ele quis falar. Claramente não é o ponto dele. Você está distorcendo. Sim. E por mais que a Bev esteja distorcendo na cara dura, isso as pessoas escolhem ignorar esse aspecto, né? Porque a interpretação dela é mais fácil, é mais, sei lá, mais de acordo com a visão de mundo delas. E aí você fica... Tipo, isso explica muita coisa, né? Da nossa sociedade, inclusive, do que a gente vive hoje, né? Das pessoas tão aguerridas em suas posições, as pessoas que não sabem mais escutar o outro. Eu gostei muito. Os pontos, as mensagens que a série passa de uma forma que eu achei muito atrativa e muito interessante. É legal porque o que você falou, Bia, de as pessoas acabam sendo levadas, né, por aquilo que ouvem e por aquilo que é falado por uma autoridade, no caso religiosa, como é o padre, né, e que as pessoas não questionam, não buscam a resposta por si mesmas e acabam sendo levadas, e ele mesmo, né, acabou se confundindo, né, com aquilo que ele conhecia em termos de religião e da própria palavra de Deus, da Bíblia, né, com aquilo que aconteceu com ele, né, porque no final você vê que não era o que ele desejava, como homem, como padre, como sacerdote, não era o que ele desejava. Ele acabou sendo levado por uma ideia, simplesmente porque o que aconteceu com ele, e ele acabou confundindo com toda a questão do propósito de Deus. E é interessante ressaltar que os cristãos, no início, né, da igreja, quando depois que Jesus sobe ao céu e a igreja realmente começa com os apóstolos, eles passaram a ser chamados tanto de canibais quanto de vampiros, né? E sendo que vampiros acabam se tornando uma grande lenda que a gente, né, até hoje assiste aí na cultura pop, justamente por comer a carne e beber o sangue de Cristo, né, que é a Eucaristia, né, ou a Santa Ceia na igreja evangélica. E isso é legal, essa correlação, sabe, entre o chamado dele, o propósito que ele tem, o que ele acha que tem, a partir da experiência que ele tem com o vampiro. Eu, a princípio, quando eu vi a forma do vampiro, eu falei assim, não vai ser legal, um monstro, né? Não tem nada a ver, tem uma figura, né, monstruosa e tal. Mas é legal porque, por mais que a gente, como espectador, olhe e fale assim, isso não é um anjo, mas ele, na concepção da experiência dele, para ele é um anjo, né? E pelo simples fato de ter matado ele, ter trazido ele à vida, né? E a gente sabe que o vampiro, ele é imortal, né? Ele acaba considerando isso como um plano de Deus e quer que todo mundo acabe experimentando. Mas se a gente traz para a nossa realidade, é o que acontece. Às vezes uma pessoa, um líder religioso, alguém, sei lá, tem uma epifania, sei lá, uma experiência metafísica e sobrenatural, e acha que aquilo é verdade absoluta e todo mundo tem que viver aquilo, né? E se as pessoas acabam não se... buscando por conta própria, né, conhecimento, né, e saber o porquê daquilo, elas acabam sendo levadas a fazer coisas, né, que vão gerar depois situações que muitas vezes não tem nem volta, como foi o caso da própria ilha, né? Acabou que só os dois adolescentes sobreviveram. Então, é uma situação a se pensar, né? Eu falo por mim como, né, uma pessoa religiosa, que é uma situação a se pensar, né? Vale pela reflexão que a série traz pra gente por conta disso. A gente vê que ele tem uma visão totalmente equivocada, né, do que aconteceu ali. E o interessante também nisso tudo é que, por exemplo, o Monsenhor já estava velhinho, né, estava com demência, e foi visitar Jerusalém, cara.
Então aí ele meio que se perde lá em algum momento, aí entra numa tempestade de areia, e aí acho que ele mesmo que vai narrando a história, e parece que fala que como as tempestades de areia, ela move, né, a areia de um lugar para o outro, aí foi onde ele achou essa caverna para se abrigar, e lá dentro estava esse ser sobrenatural lá, que depois a gente descobre como sendo um vampiro. Então a visão que ele tem daquilo ali é que ele recebeu, de certa forma, um milagre, e aí, poxa, isso aqui eu posso levar para poder colaborar com os fiéis lá. Então ele meio que foi restaurado. Ele voltou acho que o ápice da vida adulta, jovem dele, né? Isso é uma coisa interessante que a gente vê ali no decorrer da série, que assim como ele vai pegando o sangue que esse vampiro vai dando para ele, misturando aquele sangue no vinho, as pessoas que têm algum problema físico, elas vão, aos poucos, elas vão se restaurando. Então a gente tem o caso lá daquela idosa, a mãe da médica, que ela estava super velhinha, já com demência também, né? Que era até crush do Monsenhor. E aí a filha dela também, por ser médica, né, das ciências, ela acaba entendendo e pegando uma visão ali mais racional e lógica de tudo, e fala, peraí, o que está acontecendo? Porque uma coisa é você ir recuperando a sua memória, com, sei lá, algum tratamento ali para Alzheimer, para demência. Agora, outra coisa é você ser restaurada, né? Você estar velha e começar a rejuvenescer. E aí ela vai explicando e acha dentro da ciência que eu achei isso muito legal, cara, uma explicação que ela dá científica para o que acontece na corrente sanguínea. Eu falei, caraca, isso não tem lugar nenhum. Em outros filmes que a gente tem, eles só explicam que é meio que uma maldição, e passa de um para o outro, um vampiro infecta o outro e pronto, e assim vai. Agora você tem uma explicação para o que acontece ali no sangue, que você tem mais uma fome por ferro, né, que é um elemento que contém muito ali no oxigênio na corrente sanguínea. E caraca, velho, foi uma sacada genial ali para você introduzir aquilo na trama ali. E aí também a questão daquele tubozinho de ensaio lá, quando ela colocava aquilo no sol e aquilo até quebrar, eu falei, caraca, velho, que legal, eu gostei demais disso, cara, eu achei sensacional, não sei vocês, mas falem para mim aí, o que mais que acrescentou, assim, pra trama, que vocês gostaram, curtiram mesmo? Ai, posso falar que você estava falando da médica e da mãe? Eu estava vendo um meme no Twitter que era a pessoa... a filha esperando a mãe morrer para sair da ilha, a mãe fica mais jovem. Mas imagina a filha falar, ai, meu Deus, nunca mais vou sair dessa ilha, né? Ficar presa aqui para sempre. Vou ficar aqui o resto da vida. Mas isso eu não tinha pensado por esse lado, Ti, mas essa abordagem da ciência na forma da médica foi bacana mesmo. Foi bem legal. Porque eles trazem, né, uma explicação mais racional. E ao mesmo tempo, ali no final, né, quando a Erin vai contar para a médica que o Riley virou cinzas na frente dela, a médica fala, olha, realmente, assim, racional, isso tudo aqui não é, mas nada do que a gente está vivendo aqui é hoje. Aí ela até mostra, né, o sanguinho ali chamuscando no tubo. Eu acho que foi um detalhe bem inteligente. Eu gosto muito do terceiro ato da minissérie também, como as coisas degringolam, e no fim eles explicam, né, que basicamente o Padre Paul / Monsenhor, ele agiu por amor também, né? Não, apesar de ter uma fé aí um pouco mal direcionada, no fim ele também queria salvar a mulher que ele amou e a filha que eles tiveram, né? Então você fala, não, é muito triste, né? Porque o plano dele completamente virou outra coisa. E você fala, nossa, gente, é uma pena, né? Porque era um amor que eles não puderam viver, eles não puderam constituir uma família, né? Da forma como eles queriam. E no fim das contas, ele tentou recuperar isso, mas não conseguiu. E no fim,
ninguém da ilha, né, do pessoal que embarcou nessa aventura de ressurreição, né, vida imortal proposta por ele, conseguiu o que queria também, né? Os pais que lutaram tanto para ver a filha, né, melhorar e deixar a cadeira de rodas, não conseguiram, né, no fim das contas. Porque eles morreram e deixaram ela sozinha no mundo. Porque só sobrou a Lisa e o irmão mais novo do Ryan, né? Do Riley, meu Deus do céu. E o xerife Hassan, a gente também não vê ele morrendo, mas ele levou um tiro, né? Então, acho que a gente presume que até a ajuda chegar, não sei se ele sobreviveria. Aí que tá o problema, que ajuda, né? Ué. A gente vê ali que é um lugar verdade. bem afastado, né? Essa ilha é bem isolada mesmo, e a forma de chegar e sair dela são as barcas, que só tem duas, uma de manhã e uma à tarde. Então, assim, você perdeu a de manhã, já era, só à tarde. Então, é vice-versa. E o prefeito tinha mandado as barcas embora, né? Para eles poderem, né, transformar a ilha toda em até nisso, vampiro. né? Tem uma parada super interessante por trás aí, que o plano ele foi arquitetado meio que para ninguém fugir ali até determinado momento. Falar, não, ninguém vai poder se comunicar com o continente enquanto a gente não resolver o nosso lado aqui. Então, para você ver como que a galera estava realmente, sei lá, ludibriada, né, pela eloquência do Padre Paul. Então, todo mundo quis, de fato, embarcar nessa, e aí cortaram sinal de telefone. Eu acho que eles também deixaram as barcas de fora. Eu sei que eles fizeram de uma forma ali que ninguém poderia fugir. Então, isso aí foi também uma outra coisa ali que, assim, pro andamento da trama ali, funcionou bem. Fala, pô, não quero que ninguém saia daqui. Todo mundo vai receber essa bênção aqui e pronto. A gente Querendo só vai... ou não. Não é? Se não receber por querer, vai receber... É aquilo, cara. Aquele negócio, foi um crime premeditado, mas eu acho que muito mais a culpa é da Bev do que do padre, né? Porque eu acho que ele queria dar uma opção para as pessoas. Se eu não entendi errado, eu acho que a ideia dele era mostrar o que acontece, mas não forçar todo mundo. Sim. Ela que acaba, né, guiando todo mundo a fazer o que tinha que fazer, né, cortar sinal de telefone e destruir todas as casas para o pessoal só poder se refugiar na igreja, né, como uma grande arca de Noé. Então ela acaba sendo a grande vilã, né, da história toda, muito mais do que o padre. Porque o padre, a gente ainda vê ele tentando se redimir no final, né? Ela, em compensação, não, né? Ela, até o final, ela, né, é aquele mesmo pensamento, aquela mesma ideia, só quando ela vê que vai tudo por água abaixo. Então, se a gente olhar assim para a trama toda, tudo que eles viveram em termos do que aconteceu ali, que o padre fez e a Beverly fez e todos aqueles que participaram disso tudo, destruiu a cidade toda e acabou, não tem fruto mais, né? Não tem como consertar, já foi, né? Eu fico só na dúvida se porventura pode haver uma sequência, porque a gente não vê o vampiro, né? Não, mas eu acho que não tem, cara. Eu acho que não vai ter. Eu também quero acreditar que não. Mas hoje em dia, né, tudo acaba tendo sequência, sobram dois, hein? E a gente não vê o vampiro, né? Mas tem um detalhe importante ali naquele final ali, não sei se você lembra. O vampiro, ele tenta sair voando, né? Aliás, uma das minhas críticas a essa série se você tem um vampiro voador que está dentro de uma ilha, ele de noite, que é quando ele saía para poder caçar, né? Fazer lá os paranauê dele, por que ele ficava só na ilha, se ele podia voar? Né? Isso é uma das minhas críticas aqui. Não sei se vocês têm alguma ideia de, né, para poder ter uma explicação para falar, não, ele tinha que ficar aqui porque o padre mandou. Será mesmo que ele eu acho que ele estava muito mais controlando o padre do que o padre controlando ele. Então eu fiquei com isso na cabeça. Se ele podia sair voando, né, por que ele não saiu antes? Ele deixou para tentar sair voando quando ele estava todo fodido, com as asas todas rasgadas. Eu acho que ele queria ficar perto ali do padre, né? Porque ele sabia que o padre ia
arrumar mais uns vampiros para ele, mas também não sei, fico aqui pensando na logística da coisa. Será Então. que é factível o vampirão voar até o pedaço de terra mais próximo? Porque a gente não sabe direito o quão distante era a ilha, né, de eu uma acho cidade. que são 50 quilômetros, se não me engano. Era Parece isso? que aquele rapazinho fala, não sei, né? Não Quem lembro. estiver ouvindo a gente Não aí quiser lembrava. corrigir depois, fica à vontade. Mas tem uma certa distância realmente até a chegada ao continente. Porém, vamos acreditar então que, como o vampiro era novo ali no rolê, né? Vamos entender que ele preferiu ficar ali onde ele tinha tudo acessível ali, né? E debaixo, né, dos cuidados ali do padre, né? Dá pra gente comprar até essa ideia aí. Mas lá no final, e aí só sobram os dois ali naquele botezinho, aí ela fala, e lá, ó, ele saiu voando, será que ele consegue chegar? Aí o menino faz um cálculo assim e fala, eu acho que não, porque tem tantos quilômetros até o continente. E aí quando o sol nasce, ela fala, não estou sentindo as minhas pernas. Então, o que eu entendo com isso? Que o vampirão lá morreu e a maldição foi quebrada. Então, assim, ali concluiu tudo, fechou a história, acabou, né? Não precisa de outra temporada. Mas fica aquela questão também de que, como a médica mesmo falou, se ela não ingerisse mais o sangue, né, no vinho, a tendência é que o corpo eliminasse e a tendência é que voltasse com a doença, com os males que já tinha, né? Uhum. Então eu também pensei nisso, que ou poderia ser pelo fato do vampiro ter morrido, né? E aí acabou o efeito, ou pelo fato dela não ter tomado a Eucaristia naquela noite, né? Sim, então a tendência é que o sangue, que é uma dose muito pequena, então que o corpo vai eliminando. Mas fica aí, né? Não sei dizer aí, exatamente. Fica essa dúvida aí. Eu acho que, assim, pensando racionalmente, o vampiro tava com as asas rasgadas, né? Acho que ele não ia conseguir ir muito longe. E quebraram não, né? Queimaram todas as casas da ilha, todos os abrigos. Eu acho que não tinha onde ele se esconder, né? Eu acho que realmente não daria para ele se salvar. Então, não ia ter como voar muito rápido e ir para muito longe. Então, acho que deu para entender que ele acabou morrendo mesmo, né? Não ia ter como se eu acho que ele não tinha intenção assim, de sair transformando todo mundo em vampiro. Ele precisava de fontes de alimento. Isso. Tanto que tem uma hora que eles estão fugindo, tanto o menino com a menina, a Lisa, estão fugindo, eles entram numa casa e eles encontram aquele traficante que está lá, né, porque o vampiro já tinha pego e tinha sumido já há algum tempo, né? O vampiro estava se alimentando dele. Tinha mais outras pessoas ali que deveriam ser moradores da ilha que ele estava se alimentando. Então, para ele, acho que a necessidade não é de fazer todo mundo se transformar em vampiro, é ter alimento constante. E aí ele teria, né? Ele teria por um bom tempo ali, né? Muito sustento. Sim. E o engraçado, cara, assim, engraçado e interessante é que, diferente de outras histórias de vampiro, que a gente vê que eles têm uma certa consciência, eles têm um controle sobre a sede. E aí, nessa história, não. O vampiro, a menina ficou sentando tiro nele e ele lá mordendo o sangue, mordendo o pescoço lá de um cadáver e sugando o sangue, tipo assim, mano, tô chupando meu sangue aqui, me larga, me deixa. Ele tava se curando. Então, e aí, outro ponto no final, quando ele pega a Erin, que ele começa também a tomar o sangue dela, ela começa a rasgar as asas dele devagarzinho, e ele meio que não vai ligando muito não, porque ele tá ali, né, parece que ele tá entorpecido ali tomando o sangue dela. Eu achei isso, assim, diferente do que eu já assisti, né, relacionado a vampiros e tal, que, pô, mano, o cara tá sendo rasgado ali, tá sendo esfaqueado e tá continuando tomando sangue lá e, sei lá, eu acho que é meio que um torpor, né, sei lá, tava entorpecido ali tomando sangue dela. Eu não sei, nunca bebi sangue, não sei. Quais os efeitos que tem na pessoa. É meio difícil assimilar, né? Eu acho que tô louca. Tipo, o que é uma loucurazinha entre amigas, né? Venha. O que tá fazendo? Venha. Qual o seu problema, pai? Não tem graça.
Vamos falar um pouco aqui também do que mais pegou aí, né? Que pode ter chocado em alguns momentos, falo por mim, claro, né? Que tem umas cenas que foram muito bizarras, cara. Que, por exemplo, eu vou destacar aqui o momento que tá todo mundo lá na igreja e eles começam a tomar o veneno para poder meio que morrer para ressuscitar depois. Cara, que cena bizarra. Todo mundo morrendo, se debatendo, e gritando, e desmaiando, e cuspindo sangue. Cara, que doideira aquilo. É bem pra gente ficar horrorizado mesmo, né? Não, porque é horrível, né? Você vê, tipo, as pessoas estão ativamente se matando. Tudo bem, elas acham que elas vão ressuscitar depois, e de fato elas ressuscitam, mas, imagina, né? A pessoa tomar veneno de rato porque ouviu um cara que, talvez dê certo. Eu achei muito surreal. E depois, né, eu achei legal a cena de ação que eles fazem depois na igreja, aquele lugar confinado, que as pessoas começam, né, a se alimentar umas das outras, e que é o momento que o padre realmente vê que, né, tem coisa errada ali, né? Né? Ali ele caiu a ficha e falou, caraca, o que eu fiz? Exato, que ele queria deixar a porta aberta e a Bev que manda fechar, né? Aí você fala, gente, realmente, essa mulher, ela é mau caráter oficial. Eu ia falar que é uma alusão a essas grandes seitas, né, que costumam fazer, né, ou que a gente tem, né, na história, né, de suicídios coletivos, né, as pessoas surtando, né, nessas experiências assim. Mas eu gostei porque de todo a série, né, de terror, essa cena realmente é chocante. As pessoas bebendo veneno, se transformando, né, e se alimentando umas das outras, é um momento assim muito chocante para a gente que está assistindo, né? E infelizmente é um tipo de cena que a gente gosta de ver, né? Então, mas é legal porque a gente não vê isso na série, né? A gente vê, a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo, a gente vê alguns momentos quando o Riley é mordido, mas assim de forma coletiva, num surto coletivo, né? A gente não viu nesse momento chega a ser realmente chocante para a gente. Eu acho que eles souberam dosar essa questão do sobrenatural com o horror para contar a história, né? Tanto é que em alguns momentos a gente tem ali as pessoas vivendo a vida normal delas, tal, e uma história sendo contada por trás de tudo isso, mas tem uns momentos que de fato, né, choca a gente, né? Essa é uma das cenas. Eu posso falar, Thiago, que é tanto que o vampiro entra, né, na igreja, todo mundo olha, lógico que alguns espantados, outros assustados, mas eles permanecem ali. Ninguém sai, ninguém se mexe, né? Só quando o delegado decide fazer alguma coisa. Então, assim, eles estão num momento, assim, não vou nem dizer de êxtase e assustado ao mesmo tempo, né? Que aquele ser sobrenatural entra ali e tá de boa, né? Assim, de uma forma geral tá de boa, porque ninguém reage, né? Todo mundo fica ali meio que ou assustado, apavorado, ou aceitando aquilo. Então isso é bem surreal mesmo. Sim, é verdade, cara, porque eu já imaginava que ele fosse em algum momento ser revelado para as pessoas, mas não daquele jeito. Ele entrando ali mesmo, com toda aquela cerimônia, e ele tá com uma roupa, ele tá com uma espécie de uma batina lá, cara. Uma batina. Cara, isso é surreal. E ele ainda vai lá pro altar, fica lá em cima, olhando para as pessoas. Eu falei, caraca, velho, que troço doido. Bizarro, completamente bizarro. Então, assim, eu acho que essa série, ela consegue realmente, né, chocar a gente. Para quem gosta de terror e horror, né, acho que vai, no fim das contas, aí tá bem servido com esses momentos aí, né? Não, uma coisa que eu acho bonitinha, né? Não sei se é a palavra, mas enfim, no meio desse caos todo, né, do último episódio, a gente vê os pais do Riley. E os pais do Riley, eles são separados ali no meio da confusão, mas depois eles se encontram e eles estão meio chocados, eles perguntam, eu não mordi ninguém, e você não, eu também não, jamais que eu vou fazer isso. Tipo, você vê que eles mantiveram a essência, né? Enquanto muita gente
né, se entregou aos instintos mais animalescos, né? A gente tem um menino que fala, ai, eu acho que matei minha mãe. Você vê os dois, o casal ali, os pais do Riley, eles conseguiram se manter até o final, né? Eu achei isso um momento bonito no meio de todo aquele caos. É verdade. Eles conseguem preservar a humanidade deles, né? No caso. E eu confesso para vocês que aquela música é linda. É um hino cristão, né? Mas é muito lindo, né? Aquele que eles cantaram ali. Geralmente a gente canta em velório, né? Ou assim, momentos muito de contrição. Mas é um hino muito lindo, cara. Eu gostei. E coube na cena, porque todos aqueles que estavam ao redor deles, atacando todo mundo, de repente começam a parar e se juntar. E é um coro, né? Porque eles estão prestes a morrer, né? Então, ficou muito legal essa cena. Foi simbólico, né, cara? Aquilo tudo ali, né? Aquele final ali, para todos eles ali, cara, um desfecho, assim, para trama e para eles ali, né, que param naquele momento ali e simplesmente se entregam, né, à luz do sol, né, poético, né? Assim como a gente gosta de comentar aqui, de falar, né, poético. Abram suas mentes. Quero que vocês fujam. Muito bem, chegamos aqui ao momento dos nossos balões, né? Vamos dar as nossas notas aqui. Bia Amêndola, de 0 a 5 balões. Quanto você dá para Missa da Meia-Noite? Vou dar 4,5. Gostei muito, achei que a série foi muito bem feita, foi muito bem conduzida. E eu me surpreendi muito positivamente, porque eu não sou uma pessoa que geralmente eu procuro as coisas de terror para ver. Mas essa me pegou de um jeito que não sei dizer, assim. Eu gostei muito dos diálogos, gostei das personagens e a história eu achei sensacional. Fiquei curiosa para ver outras coisas do Mike Flanagan. Mestre Igor Leão, de 0 a 5 balões. Qual a sua nota para a Missa da Meia-Noite? Eu vou dar 4 balões, né? Vou ser um pouco mais... como é que eu falo? Comedido. Né? Porque eu ainda vou reassistir, quero assistir a série, eu tenho algumas coisas que eu quero pontuar ainda, quero escrever sobre algumas coisas que eu vi na série, mas que eu gostei muito. Então, nota 4, e gostei muito dos atores, não conheci nenhum deles, cara, nenhum deles. E é tão interessante que a gente se envolve tanto com a trama que a gente se apega a eles, né, cara? E depois eu quero procurar o que esse pessoal fez em outros trabalhos, porque ficou muito bom. Eu vou deixar aqui uma nota 4,5. Eu vou embarcar com a Bia nessa, porque realmente eu gostei mesmo. Assim como ela, também não sou muito de pegar coisas de terror, de horror para assistir, mas esse mês eu acabei me dando essa oportunidade aí, né, ficando aberto aí a indicações aí desse meio, e acabei me surpreendendo bastante, gostei demais aí, nota 4,5. Momento TCC. Bem-vindo de volta, meu filho. Aqui é o seu lugar. Agora chegamos aqui ao nosso momento TCC aqui do podcast do Papo Nerd. Momento jabá, onde a galera deixa aí o Pix, as redes sociais, a caixa postal aí. Vamos lá, fiquem à vontade. Bom, primeiro, obrigada, né, por vocês me receberem aqui de novo. Sempre uma delícia conversar aqui sobre séries, filmes e tudo mais com vocês. Eu sou a Bia Amêndola, redes sociais, né, Twitter e Instagram, @Bia_Amêndola. Eu sou editora do Omelete, então vocês também podem ver o que eu escrevo e o que uma equipe maravilhosa escreve lá no site. Bem, galera, obrigado, né, por ter escutado a gente aí. Né, obrigado, Bia, né, por participar conosco mais uma vez.
seja muito bem-vinda. E quero agradecer quem, né, teve a paciência de nos escutar até agora, né, nesse papo aí. Aproveite para comentar, compartilhar, né? E quem quiser conversar comigo, só me procurar lá no Instagram, a única rede social que eu tenho, né? @IgorJLeão ou no @livro, caneta e café. Ok? Aí compra meu livro. Muito bem, isso aí, galera. Muito obrigado a você que está ouvindo aqui, nos prestigiando com a sua audiência, né? De repente você está aí no carro, está num engarrafamento aí, ou está em casa mesmo, encostado lá no sofá com seu fone de ouvido, está dando uma oportunidade aqui para o podcast do Papo Nerd. Então, sinta-se abraçado, muito obrigado. E obrigado também a vocês aqui comigo nesse papo super legal. Bia, valeu mais uma vez por ter atendido ao chamado do Papo Nerd. Mestre Igor, tamo junto, mais um episódio pra conta. E vamos finalizando aqui mais um podcast do Papo Nerd, episódio número 66, onde deixamos aqui as nossas impressões sobre Missa da Meia-Noite, né? Minissérie aí mais recente de horror, terror da Netflix, que é muito boa e também muito bizarra. Para você que nos ouviu até agora, mais uma vez, obrigado pelo carinho e aproveite para curtir esse episódio, seguir a gente aí no Spotify e compartilhar com todos os seus amigos aí. Siga também o Papo Nerd e toda essa galera aqui presente. As redes sociais já estão linkadas aí no post. Para dúvidas, críticas e sugestões, mandem um e-mail para papointernerd@gmail.com. Eu sou o Thiago Moura, TM. Quem quiser conversar comigo, tô lá no Twitter, no Instagram. Então, até mais e obrigado pelos peixes. Frase de início, todo mundo já... Podemos? Podemos. Ai, só um? Não, porque só um não. Que... Pode ir falando, a gente vai vendo. Ai. Desculpa, voltando aqui. Assim, os outros personagens, né? A Riley, né? Riley, né? É isso mesmo, né? Riley. Eu gostei muito, eu acho que se enriqueceu pra caramba. Pra caramba, eu comi um R e foi mal. Beleza. Essa é a arte da edição, depois a gente consegue manipular tudo lá. Eu acho que os pontos, as mensagens que a série passa são muito bem passadas. Nossa, ficou feia essa frase, né? Peço perdão aos ouvintes. Bem passada, né? Não é porque ele estava bem... eu ia falar fudido aqui, mas eu já falei fudido. Ele tava e já falou de novo. Acabei falando de novo. Que eu não sei qual que é o termo correto de... ranço? Ela é. Não. Valeu. Muito bom. Isso aí. Valeu mesmo. Galera. Valeu, galera. Então, mais uma vez, valeu. Ficou legal, hein? Ficou show de bola. Este podcast foi editado por Thiago Moura TM.